Bom, vamos dar continuidade agora com a parte do desenvolvimento. Eu sempre utilizo 2 parágrafos apenas para o desenvolvimento, certo? Não utilizo 3, não utilizo 1 porque é pouco demais, mas eu sempre utilizo 2. E é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês uma parte da introdução, porque vai ficar mais claro. Eu mostrei aqui no vídeo anterior que eu utilizo manipulação e influência, já me guiando para que eu utilize manipulação no D1 e influência no D2. Então, sim, eu vou seguir essa regra, certo? Nesse D1 eu vou falar da manipulação e nesse D2 eu vou falar da influência, que já estava citada ali na introdução. Você precisa de algo para começar o desenvolvimento, você não pode chegar de cara. Pode-se afirmar que a Constituição não pode, porque você precisa mostrar que esse texto está totalmente ligado com a introdução. Você precisa mostrar que eles estão costurados, grudadinhos e que são um texto só, certo? Então, é bom que você comece com uma palavra que conecte ambos parágrafos, certo? Então, eu sempre utilizo em primeira análise, porque vai mostrar que eu estou analisando algo que eu já apresentei e que isso aqui é apenas a primeira parte desse algo que eu vou falar. Então, eu sempre utilizo em primeira análise. Pode ser em primeiro lugar, para começo, enfim. Eu utilizo em primeira análise para começar. Aqui é um pouco mais complexo o desenvolvimento, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade porque ele realmente pede mais coisas e pede o principal, o seu argumento. Então, eu sempre começo com uma frase que eu chamo de... A frase principal é a main, certo? Ela é principal porque ela vai mostrar que existe um problema. Realmente, você já citou que existe um problema, mas agora você precisa pegar uma frase que desenvolva esse problema. Por exemplo, eu posso afirmar que a Constituição, no caso eu coloquei pode-se afirmar, porque lembrando que não se pode usar a primeira pessoa aqui, tá? Pode-se afirmar que a Constituição Federativa Brasileira assegura direito de liberdade de escolha a cada cidadão. Todavia, silenciosamente, a mídia digital reprime esse direito. Então, eu peguei uma frase para mostrar que existe um problema. Qual é o problema? É que a mídia está reprimindo o nosso direito de escolha, certo? Então, a frase principal ela vai mostrar um problema. E depois você vem para a segunda parte, que é justamente a explicação de por que isso é um problema, certo? O que é que lhe mostra que isso é um problema? De onde você tirou isso da cabeça que isso é um problema? Qual é a base, qual é o seu argumento de que isso de fato é um problema? Então, eu vou dizer aqui. Isso ocorre pois ela filtra o movimento dos usuários nas redes sociais através de suas informações expostas. Ou seja, estou explicando por que isso aqui é um problema. Estou dizendo que é por conta justamente da falta de privacidade, que ela fica filtrando as coisas que você expõe ali na internet, enfim. Então, eu te expliquei por que é um problema. E depois você vai dizer a consequência desse problema, ou seja, problema, causa e consequência. Esse é o modo que eu faço, certo? Nem todo mundo faz assim. Tem gente que vai dizer apenas a causa aqui e a consequência aqui, mas eu faço causa e consequência em um parágrafo só. Então, aqui está a causa desse problema e eu venho para a consequência. Com isso, esses sites acessados disponibilizam os textos, vídeos, músicas e ofertas que, segundo eles, os acessantes devem ver. Então, aqui você já demonstra que existe manipulação. Mas eu preciso de uma frase que resuma tudo o que eu disse para mostrar um pensamento que está realmente concluindo tudo aquilo, que não está solto, que você tem uma conclusão, você chegou a um ponto final naquilo ali. Logo, tem-se uma população com suas escolhas manipuladas por máquinas. Bom, eu risquei aqui porque eu errei, então acredito que já começou a perder ponto daqui também. Mas, basicamente isso, certo? Problema, causa do problema, consequência do problema, e eu venho com um resumo de tudo para mostrar que eu concluí o meu pensamento sobre esse problema.
Próximo parágrafo, a mesma coisa. Não mudo exatamente nada, certo? Em questão de estrutura. Lógico, vamos precisar mudar o conectivo daqui, porque é o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, então não posso dizer que é a primeira análise, certo? Eu não utilizo em segunda análise, eu acho muito, sei lá, fica uma redação um pouco pobre, não sei. Eu gosto do outro sim, é um conectivo um pouco diferente que mostra a adição, porque você vai estar adicionando. Venho com a minha frase principal. Percebe-se que a internet é uma grande influenciadora do comportamento das pessoas. Isso aqui eu já demonstrei qual é o problema que eu vou tratar agora. A influência, certo? Qual a causa desse problema? Isso é visto porque, segundo dados do IBGE, mais da metade da população brasileira usa, certo? Eu errei aqui na hora, escrevendo rápido, coloquei usam, mas é usa porque mais da metade, a metade é algo singular, então eu preciso usa. Mais da metade da população brasileira usa esse meio de comunicação que expõe seus conteúdos de forma manipuladora e promove uma nova forma de ver e pensar para a sociedade. Essa aqui é a causa da influência. Qual a consequência? Dessa maneira, as pessoas vivem de reações aos conteúdos recebidos, sendo mais obedientes à mídia do que às suas próprias vontades. Essa aqui é uma consequência desse problema. E no final das contas, a gente precisa daquela frase resumo para dizer que eu concluí meu pensamento. Com isso, os usuários dessa tecnologia são transformados para viverem uma vida segundo os padrões da indústria cultural. Lembrando, deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Eu coloquei aqui, ó, isso é visto, isso ocorre, pois. Primeiro, isso com 2 S's, certo? Porque isso com S e não com T, tipo isto, não pode, porque eu já estou falando sobre essa problemática. Então, se eu já estou falando sobre isso, eu preciso usar S, certo? Eu preciso usar isso ou esse com 2 S's. Coloquei isso ocorre, isso é visto, porque não pode repetir, porém, ambas palavras vão remeter à causa, certo? Então, você precisa estudar palavras e conectivos que vão demonstrar a causa, certo? Para poder você colocar direitinho aqui no parágrafo. Pois e porque demonstram causa, mas eu não podia repetir, então coloquei 2 conectivos diferentes. E expliquei. Se eu vim agora para minha consequência, eu preciso de um conectivo conclusivo, que mostre que eu cheguei a um propósito, a uma finalidade com isso, e dessa maneira, certo? São conectivos conclusivos, então você precisa sempre, terminou uma frase, colocou um ponto, tem que vir com um conectivo e tem que saber qual é o conectivo mais adequado. Não repita os conectivos, certo? Eu repeti aqui, ó, coloquei com isso, mas eu já tinha colocado com isso bem antes, lá em cima, acho que não teve problema, não sei se teve. E aqui eu coloquei um logo, que também é conclusivo, com isso é conclusivo também. Então, sempre terminou uma frase, colocou um ponto, venha com um conectivo, certo? Terminou uma frase, colocou um ponto, venha com um conectivo. Sempre um conectivo. Estudar quais são os conectivos de cada necessidade, de consequência, de causa, de adversidade, todos eles, certo? Lembrando das palavrinhas para se iniciar os parágrafos, lembrando que quando você for apresentar um problema, você tem que afirmar que aquilo ali é verdade e você tem que ter certeza, mesmo que você não tenha certeza. Você tem que mostrar para o leitor que aquilo é verídico, mesmo que você não saiba que aquilo é verídico ou não. Então, eu sempre utilizo o pode-se afirmar e depois você percebe-se que, porque ambos vão me mostrar que eu vou falar de algo verídico, verdadeiro, certo? E são ótimos para começar a introduzir a frase. Então, eu espero que o desenvolvimento tenha ficado claro. E lembrando que é muito importante que seu desenvolvimento tenha mais ou menos 6 a 8 linhas, para que ele fique... Seu desenvolvimento não. Cada parágrafo do desenvolvimento tenha entre 6 e 8 linhas. É muito importante para que você consiga colocar todas as informações necessárias ali, certo?
Última observação do desenvolvimento é que todo mundo diz que a gente precisa colocar um dado estatístico ou uma alusão, algo que fortaleça. É verdade, então é importante que você coloque. Nem sempre você vai ter dados suficientes para todos os parágrafos, mas se você tiver, é importante. Aqui eu comecei com a Constituição Federativa Brasileira. Isso aqui já fortalece meu argumento quando eu digo que nós temos liberdade de escolha. E aqui eu coloquei que mais da metade da população utiliza esse meio de comunicação, segundo dados do IBGE, certo? Se você não lembrar esses dados, tente colocar coisas óbvias, tente colocar coisas que você tem certeza que é verdade, certo? Não vale mentir, porque pode ser pior se você mentir, mas tente lembrar algo óbvio que é verdadeiro, mesmo que você não lembre de um dado do IBGE, mas lembra de algo verdadeiro que tem uma fonte confiável, você coloca. É muito legal colocar citação, mas eu quase nunca lembro de filósofos, então quase nunca coloco. Geralmente eu lembro apenas de Platão ou de Aristóteles, enfim, mas é um pouco difícil, então se você não lembrar, também vale pegar do texto de apoio. O texto de apoio também tem ótimas referências. Pode sim pegar um dado do texto de apoio, pelo menos. Não pode copiar igualzinho, mas você pode maquiar aquele dado, certo? E colocar por aqui para fortalecer. Então, espero que o desenvolvimento tenha ficado um pouco claro.